Olá pessoal, bom, agora vamos falar sobre escalas termométricas principais. Então quando a gente pensa em termômetro, termômetro é um aparelho que mede temperatura, tá certo? E temperatura, pessoal, é uma grandeza que você nunca consegue medir de forma direta. Você sempre mede a temperatura de forma indireta, através de uma grandeza que nós chamamos termométrica. Então, por exemplo, você pega o termômetro de casa, ou de mercúrio, ou de álcool com corante. Como que você sabe se a temperatura aumenta ou diminui? Pelo volume do líquido. Então você, na verdade, não está medindo temperatura diretamente. Você vê o volume do líquido, pelo volume você conclui que a temperatura ou aumenta ou diminui, tá certo? Então temperatura sempre a gente mede de forma indireta. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês as três principais escalas termométricas, escalas de termômetro que a gente tem, que são a escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. Bom, antes de falar um pouquinho sobre cada uma delas, o que você precisa para fabricar um termômetro? Bom, você precisa ter uma escala, né? Você precisa ter valores, porque simplesmente você pegando lá um tubinho de vidro enchendo de mercúrio ou de álcool, aquilo não vai ter sentido nenhum. Então você tem que ter o quê? Uma escala, você tem que associar valores. E para você criar uma escala, você tem que ter referências. E no caso dos termômetros, pessoal, são duas referências que a gente tem, que normalmente, não é obrigado, mas normalmente a gente pega como sendo pressão de 1 atm, o gelo derretendo, que a gente chama de primeiro ponto fixo, então costuma ser a nossa primeira referência, e como segunda referência, segundo ponto fixo, também a pressão de 1 atm, água pura fervendo, tá? Só uma curiosidade, por que normalmente se pegam essas duas situações como referências para a gente? Olha, eu diria para você que basicamente por dois motivos. Primeiro, para ser uma referência tem que ser um ponto de temperatura constante. E nós sabemos que uma substância pura, quando muda o seu estado físico, que é o caso aqui do gelo derretendo, né? Passando aí do sólido para o líquido, e a água fervendo, que passa do líquido para o estado de vapor, substâncias puras na mudança de estado, elas mantêm a temperatura sua constante. Então esse é um primeiro importante motivo. E o outro motivo, né, pessoal, que água é um elemento bastante abundante. Bom, pelo menos até hoje sempre foi. Espero que continue sendo. Então, o que acontece? O Celsius pegou lá um tubinho de vidro, colocou lá a grandeza termométrica e fez o seguinte: pegou esse tubinho e colocou numa situação com gelo derretendo. O que aconteceu? Provavelmente o termômetro, a medida do volume desceu, de repente pode ter subido também, mas provavelmente desceu, e chegou uma hora que acabou parando. E parou por quê? Porque atingiu o equilíbrio térmico com o gelo derretendo. Equilíbrio térmico significa a mesma temperatura. Então, quando o termômetro fica com a mesma temperatura, ele para de mexer. E aí o que o Celsius fez? Para essa primeira marquinha, que é o primeiro ponto fixo, ele, pessoal, chamou de 0. Tá certo? Aí ele pegou o termômetro dele, colocou num outro recipiente contendo água fervendo. O que aconteceu com esse mercúrio? Ele subiu, dilatou. Chegou uma hora que acabou parando. E parou por quê? Porque entrou em equilíbrio térmico com a água fervendo. Mesma temperatura que a água fervendo. Então, ele fez a marquinha, pessoal, e chamou essa segunda situação de 100. E o que ele fez depois? Pegou 0 aqui, 100 aqui, dividiu em 100 pedacinhos iguais, e para cada pedacinho ele deu o nome de grau Celsius, em homenagem a ele mesmo. Ok? Então, assim que foi criada a escala Celsius. 0 para o gelo derretendo, 100 para a água fervendo. Gente, tem temperaturas acima do 100? Com certeza. Tem temperaturas abaixo do 0? Com certeza também.
mas para se criar a escala foi pensado dessa maneira, ok? Bom, existe uma outra escala bastante famosa, principalmente nos países aí de língua inglesa, chamada escala Fahrenheit. É o seguinte, se você pegar o experimento que o Celsius fez, que eu acabei de contar para você, e repetir essa experiência com um termômetro Fahrenheit, você vai encontrar, para o gelo derretendo, 32. Para a água fervendo, 212. E aí o que acontece? Pega a diferença entre esses dois, de 32 para 212 você tem 180, se você dividir aqui ó, em 180 pedacinhos iguais, cada um desses pedacinhos você vai chamar de grau Fahrenheit, tá certo? E aí, pessoal, uma outra escala também bem famosa que a gente usa bastante, principalmente aí para estudar gases, tá certo? É a escala Kelvin, é uma escala mais usada aí em experiências científicas, tal, em laboratório. Se você pegar um termômetro graduado em Kelvin e repetir esse experimento que o Celsius fez, você vai achar para o gelo derretendo 273 e para a água fervendo 373. Então, se você dividir aqui em 100 pedacinhos iguais, para cada um desses pedacinhos você vai dar o nome de cuidado, Kelvin não tem grau. Grau Celsius, grau Fahrenheit, mas o Kelvin não tem grau, a gente chama simplesmente de Kelvin. E a escala Kelvin também ela é conhecida por um outro nome, chamada escala absoluta. Só para vocês terem uma ideia, quando Kelvin bolou a escala dele, o que ele pensou? Bom, a gente já viu em aulas anteriores aí que temperatura é uma grandeza que tem a ver com a agitação das moléculas. É isso que é a temperatura média, o grau de agitação das moléculas. Basicamente, pessoal, a ideia do Kelvin é a seguinte, eu vou inventar uma escala na qual o zero da minha escala vai corresponder a uma situação na qual você não tem agitação nenhuma. Então, gente, o 0 Kelvin para nós é um valor limite. Nenhuma temperatura pode ser inferior a 0 Kelvin. Aliás, na verdade, não se chega nem exatamente a 0. Se chega muito próximo, mas não a 0. Ok? Bom, o que vai ser importante, pessoal, a gente fazer agora? Relacionar essas escalas e é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, até lá. Valeu!